Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto da nossa meditação nestes domingos à noite, que é a Epístola aos Hebreus. E nesta noite, nós vamos meditar sobre o capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, dando continuidade à nossa exposição. Abra sua Bíblia, portanto, em Hebreus capítulo 3. Aqueles que acharem podem colocar-se de pé. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Oremos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos nesta noite a manter-nos vigilantes, para que não alimentemos um coração perverso de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Ajuda-nos a nos firmar na ousadia e na exultação da esperança que há em Cristo e só em Cristo. Em nome dele é que nós oramos agradecidos. Amém. Podem sentar-se. Nós temos visto que a carta aos Hebreus é uma carta escrita a uma comunidade que está sofrendo uma crise de perseverança. Os cristãos estão abandonando as assembleias, estão abandonando os ajuntamentos solenes e estão pensando em voltar para o judaísmo por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. E nós vimos que o autor aos Hebreus escreve esta carta para dissuadi-los de retornar ao judaísmo, demonstrando que isto seria apostasia, seria voltar da realidade para a sombra, seria voltar para aquilo que teve o seu valor e a sua vigência, mas a partir da vinda de Cristo perdeu o seu valor. Especialmente ele se refere à lei cerimonial e a todo
sistema de culto judaico. E para isso nós vimos que no capítulo 1 o autor vai apresentar então a superioridade e a supremacia de Cristo sobre todas as pessoas, os eventos, as instituições da velha aliança, mostrando que ele na verdade veio para cumprir aquilo que a velha aliança prefigurava, e tendo ele cumprindo, essa prefiguração não é mais necessária. Então nós vimos no capítulo 1 a superioridade de Cristo, de Jesus, sobre os profetas da velha aliança. Nós vimos no capítulo 2 a superioridade de Jesus sobre os anjos, e vimos também a necessidade dele ter se encarnado, porque como homem é que ele precisava conquistar a nossa salvação. Na verdade, o Salvador precisa ser tanto Deus quanto homem. Ele precisa ser Deus, porque só Deus pode revelar a si mesmo da maneira correta. A mensagem, adentrando o capítulo 3, quando ele conclui, depois de mostrar a necessidade da encarnação de Jesus, que era preciso ele ser encarnado, como diz o capítulo 2, verso 9, verso 10, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus o Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele precisava participar de carne e sangue, capítulo 2, verso 14, para nos representar e por sua morte ele provasse a morte por todo homem, e ele livrasse aqueles que pelo pavor da morte foram feitos à escravidão. Com sua morte ele destruiu o poder da morte, e para morrer ele precisasse se fazer homem. Mas ele também se fez homem para que, tendo sido tentado em todas as coisas, experimentado em sofrimento, ele se torne um misericordioso sumo sacerdote, verso 17 do capítulo 2. Então, diante dessas verdades, o apóstolo Paulo diz: por isso, desculpe, eu insisto em falar apóstolo Paulo, mas na verdade não foi Paulo que escreveu a igreja. Há muitas coisas que remetem à visão paulina, mas de fato não foi o apóstolo Paulo, é um cristão de segunda geração. Por isso o autor aos Hebreus aqui, ele diz: santos irmãos, por isso, concluindo, aplicando, vocês que participam dessa vocação que vem do céu, do chamado eficaz de Deus, a vocação celestial, considerai, nós somos chamados a considerar atentamente, a parar para refletir sobre a pessoa, sobre a obra, sobre a glória, sobre a majestade, sobre o poder desse que ele chama de sumo, de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Nós precisamos trazer à nossa mente quem ele é, e isto precisa ficar claro, isto tem que ser preciso. Ele diz: devemos considerar Jesus atentamente, e é com isso que nós iniciamos esta mensagem. Nós devemos considerar atentamente, nós devemos fixar a nossa mente, nós devemos nos demorar refletindo e meditando em quem é este enviado autorizado de Deus, que é apóstolo, e este sumo sacerdote, aquele que é o intermediário entre nós e Deus, o mediador entre nós e Deus. E ele traz aqui dois títulos que ele aplica a Jesus, porque nós devemos considerar Jesus atentamente, devemos fixar nele a nossa mente, porque ele é o apóstolo, ele o chama de apóstolo e sumo sacerdote. Ele é o apóstolo de Deus. É muito interessante isso, eu não sei quantos sabiam, mas Jesus é um apóstolo. Na verdade, o apóstolo por excelência. A palavra apóstolo significa um enviado, uma espécie de embaixador autorizado. Quando Jesus chamou os seus discípulos de apóstolos, ele não chamou a todos de apóstolos. Todos os que o seguiam chamados discípulos, mas só aos 12 ele chamou apóstolos. E a palavra apóstolo literalmente significa enviado. E a palavra alude ao mensageiro do rei, que é ou um embaixador de um determinado país, de uma nação. Ela na verdade tinha um amplo espectro de aplicações, mas a ideia da palavra utilizada no Novo Testamento é essa: uma espécie de embaixador que representa o seu rei e o seu país. Ele não é o rei, mas ele tem tal autoridade que aquilo que ele fala em nome do seu rei equivale às palavras do rei, é o rei que está falando.
A palavra apóstolo é um equivalente da palavra arauto, que também é aquele proclamador, alguém que ia para anunciar as resoluções, para fazer conhecido ao povo o decreto do rei. Ele não tinha que mudar nada, ele não tinha que acrescentar nada, ele tinha que tão somente dizer aquilo que o rei lhe mandou falar. E por isso, quando ele falava, era o rei que estava falando. Quando os discípulos são chamados por Jesus de apóstolo, isto significa que eles são mensageiros autorizados. A palavra dele é autoritativa, a palavra deles é autoritativa. De modo que, quando um apóstolo falava em nome de Jesus, na verdade era Jesus falando por meio do apóstolo. Então, nessa mesma perspectiva, quando a Bíblia diz que ele é o apóstolo, ele é o enviado autorizado de Deus por excelência. Ele é o mensageiro do Pai por excelência. Ele havia falado isto muito claramente na sua oração sacerdotal, quando ele presta contas ao Pai, em João capítulo 17. Observe que, como mensageiro autorizado, como enviado para cumprir uma missão, como embaixador do Pai, ele levanta os olhos ao céu, capítulo 17 de João, verso 1, e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O apóstolo da nossa confissão está prestando contas ao Pai que o havia enviado. E se você observar o versículo 18, você verificará que o Senhor Jesus diz: assim como tu me enviaste. O verbo aqui no grego é apostelô, de onde vem a palavra apóstolos. Estou mencionando e citando porque vocês com certeza vão associar, que o apóstolo é uma transliteração mais do que uma tradução. Então, ele está dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, nós devemos considerar Jesus como o apóstolo do Pai, como mensageiro enviado de Deus aos homens. Cristo, como apóstolo, é o supremo revelador daquela fé e da esperança que nós professamos. Por isso ele chama de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas ele também, além de mensageiro autorizado, ele é o mediador, o sumo sacerdote, o supremo mediador. Então aqui observe que o autor está chamando a atenção para os ofícios profético e sacerdotal de Jesus. Como apóstolo especialmente, ele é o mensageiro autorizado. Como sumo sacerdote, ele é o mediador perfeito. E nos versículos anteriores ele havia se concentrado no ofício real. Cristo, como Messias, ele reuniu em si os três ofícios. Ele era profeta, ele era sacerdote, ele era rei. Se você observar o capítulo 2, o final do capítulo 1 e o capítulo 2 se concentram no ofício real de Cristo, porque toda a encarnação de Cristo é para que ele assuma o domínio, o governo do mundo vindouro, como no verso 5 em diante do capítulo 2 o autor falou. E antes disso mesmo, no capítulo 1, ele já havia falado de Cristo como rei, quando no verso 8 ele havia dito no capítulo 1: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Citando aqui o Salmo 110. E antes disso mesmo, ele já havia declarado no verso 3 que Jesus assentou-se à direita da majestade das alturas. Como homem, ele foi exaltado a essa posição de rei, de domínio. No verso 13 do capítulo 1, o autor havia dito: ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés? E aí ele vai mostrar que Jesus, por meio do seu sofrimento, como homem, ele foi coroado de glória e honra. Quem é coroado é um rei. Portanto, todo o capítulo 1 e o capítulo 2 enfatizam o ofício real de Jesus. Mas no capítulo 3 ele vai demonstrar o ofício sacerdotal
sacerdotal, o ofício profético de Deus, de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele, nesses versículos que nós citamos, a cruz, o sofrimento e a morte foi o caminho para a conquista da glória real. Mas a partir de 1,17 o nosso texto diz que a paixão e morte também, de 2,17 melhor dizendo, tornaram Jesus nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, pois o sofrimento o tornou semelhante aos seus irmãos e sensível aos nossos sofrimentos. Então agora ele nos convida a considerar, este é o primeiro ponto: considerem este Jesus em seus ofícios profético e sacerdotal. Vocês já o consideraram como rei, agora considerem-no como profeta e como sacerdote, como apóstolo. E ele está dizendo que esse apóstolo deve ser considerado porque ele é fiel. Observe o verso 2: o qual é fiel àquele que o constituiu. Ele é o apóstolo fiel, o que o Pai lhe confiou, ele realizou de maneira perfeita, completa, como seu enviado autorizado. Ele foi constituído. Observe: o qual é fiel àquele que o constituiu. Quem constituiu Jesus apóstolo? O Pai. O Pai que enviou o Filho, e é o Filho que envia os apóstolos. Então, nessa economia da Trindade, na obra da redenção, o Pai tem a tarefa, tem a função de enviar o Filho, e o Filho vai cumprir a obra redentora. É o Filho quem morre. Claramente aqui, as pessoas da divindade, as pessoas da Trindade estão presentes nesse texto novamente. É um texto trinitário. Quando ele fala que ele é fiel àquele que o enviou, ele está se referindo ao Pai. E quando ele está dizendo que ele é o apóstolo, é o Filho que é o apóstolo. E mais adiante ele vai citar o Espírito Santo também. Então, o que nós temos aqui, ele diz que Jesus é fiel àquele que o constituiu apóstolo, e ele o compara a alguém que também foi um profeta, um mensageiro autorizado. Só que os mensageiros autorizados no Velho Testamento eram chamados profetas. Aqui eles são chamados apóstolos. Na Nova Aliança são os apóstolos. Mas os apóstolos, precisamos entender isto, eles são a sequência, não é? Os herdeiros diretos dos profetas. Os apóstolos são aqueles que continuam a revelação de Deus que os profetas na Velha Aliança estabeleceram. Por isso que a palavra de Deus, ela diz em Efésios capítulo 2, se não me engano ali pelo verso 20, que nós, a igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A gente está falando de Velha Aliança e de Nova Aliança. Então por isso que ele faz uma ligação entre a palavra apóstolo e Moisés. Moisés também era fazendo uma atualização, o autor está fazendo uma atualização neotestamentária. Moisés era um apóstolo, um enviado. Ele é chamado profeta, e o profeta é um enviado autorizado. E ele é um mensageiro autorizado. Talvez a palavra mensageiro autorizado, que é mais generalizada, é mais apropriada porque se aplica tanto a profeta como a apóstolo. Mas a questão aqui é que há, antes de tudo, primeiro, um claro paralelo entre Jesus e Moisés. Verso 2: ambos foram constituídos por Deus. Jesus é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma alusão àquela passagem em que a autoridade de Moisés como mensageiro fiel do Senhor havia sido colocada em xeque pelos seus irmãos Miriam e Arão, no episódio conhecido como sedição de Miriam e Arão. O autor o tempo todo cita o Antigo Testamento, e Hebreus é uma ótima carta para aprendermos a interpretar o Antigo Testamento cristologicamente, porque ele considera o Antigo Testamento palavra de Deus autorizada e infalível, e ele está usando como base para mostrar que Jesus era superior a toda a Velha Aliança. E aí é preciso que nós vamos lá para essa narrativa, para a gente entender. Ela está em Números capítulo 12.
está intitulada na nossa versão, revista atualizada, como a sedição de Miriam e Arão. O que é sedição? Sedição é a sublevação contra qualquer autoridade constituída. Compreenda aí. Sedição é a sublevação contra qualquer autoridade constituída. É uma revolta, é um motim. E é isto que Miriam, e ela é citada o tempo todo primeiro, então isso significa que a iniciativa foi dela. Arão foi meio que na onda, né? Observe aí o que acontece. Porque quando ele menciona que ele é fiel, o qual era Moisés em toda a casa de Deus, certamente ele está mencionando exatamente em Números 12, verso 7. Nós vamos ver todo o capítulo 12 rapidamente. Eu só quero dizer que ao mencionar que Moisés era fiel a toda a casa de Deus, e com isto citar indiretamente o texto de Números que está em nossa Bíblia, em Números 12, 7, certamente toda aquela narrativa seria lembrada pelos leitores aqui, hebreus. Por que isso? Porque como judeus eles conheciam a história, eles são cristãos de origem judaica, e eles pertencem a uma tradição que valoriza a memorização, a tradição oral. E um certo comentarista chamado Jacob Van Briggen, ele diz o seguinte, que citações muitas vezes recordavam para os judeus mais do que algo dito explicitamente. Van Briggen diz que na época dos escritores bíblicos os ouvintes conheciam as escrituras pela leitura regular de trechos, dos quais eles se lembravam através de palavras de efeito, de frases chaves, pelas quais uma passagem inteira poderia ser revivida. Então, na passagem que nós vemos e que veio à mente dos hebreus, e talvez não virá à mente dos irmãos, talvez muitos não saibam, que está em Deuteronômio, o que o Senhor ressalta nessa passagem é a autoridade de Moisés e o caráter especial da revelação que Moisés havia recebido do Senhor, e além disso a sua fidelidade como mensageiro autorizado de Deus. Prestem atenção, porque esse é um paralelo entre Jesus e Moisés, mas isto é só para que o autor apresente a glória superior de Jesus sobre Moisés. Capítulo 12 de Números. Observe que falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tinha tomado a mulher cuxita. Quer dizer, uma mulher que era da terra de Cuxi. Cuxi era um povo. Alguns comentaristas entendem, acham que esta mulher cuxita aqui, ou da terra de Cuxi, seria a própria Zípora, na verdade. E eles argumentam o porquê disso. Nós não vamos entrar nessa questão para não tomar tempo. Outros dizem que foi uma outra mulher, mas a narrativa não é colocada aqui para entrar no mérito daquilo que Moisés fez. De fato não é. E também não é para ser usada como base para qualquer tipo de poligamia. Nós teríamos que estudar este assunto à luz de todas as escrituras, mas numa outra ocasião. A questão é que o foco aqui na narrativa é a motivação de Arão e Miriam, ou de Miriam e Arão. Eles disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então, na verdade, a revolta deles, a revolta de Miriam, que foi seguida por Arão, é na verdade o fato de Moisés ter tomado essa mulher, quem quer que ela seja, é na verdade uma desculpa para confrontar a autoridade de Moisés e tomar esse lugar que Moisés tem. Então, tudo aquilo esconde a verdadeira motivação de Miriam e Arão. E eles estão, qual é o foco deles? O foco deles não é Moisés ter tomado essa mulher, mas é a autoridade de Moisés. Será que Deus só fala por Moisés? Ele não fala por nós? Você sabe, Miriam era uma profetisa. Muitos usam isso para supostamente achar uma base para a ordenação feminina. Mas observe, o profeta era apenas boca de Deus. É diferente dos ofícios do Novo Testamento. E mais,
quando Miriam toma um tamborim e diz: cantai ao Senhor, quem a segue? As mulheres apenas. Ela exercia certamente uma liderança sobre as mulheres. É tudo que a narrativa nos diz. Eu deixo a coisa nesse ponto para dizer que de qualquer forma ela tinha uma certa liderança, ainda que sobre as mulheres. Mas ela quer ter a autoridade que Moisés tem. E Arão vai na onda. Arão também era sumo sacerdote, ele tinha autoridade, ele era aquele que ensinava a lei, mas ele estava em termos de mensageiro, de certa maneira, abaixo de Moisés. Isso fica claro aqui. Eles disseram: olha, é só Moisés que é o canal, só Moisés que é profeta. E olha o que Deus diz: o Senhor o ouviu. Moisés era muito manso, e Moisés não brigou com eles. Moisés se humilhou, ficou calado. Diz aqui no verso 3 que ele era varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vocês três saiam da tenda. Saíram os três. O Senhor desce da nuvem, coluna de nuvem, põe-se à porta da tenda, depois chama só Arão e Miriam. Vem cá. Ele diz assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, se entre vocês há profeta, ou podemos entender indiretamente, se um de vocês é profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele por sonhos. Deus está se concentrando no método pelo qual ele se revela. É ele que se revela pelo profeta, e a palavra revelada é infalível. Mas ele está aqui falando da honra do profeta. Normalmente eu falo por sonhos e visões ao profeta, mas não é assim que o servo Moisés. Ele é um profeta diferente. É isso que ele diz no versículo seguinte, observe: não é assim com o meu servo Moisés. E aí ele fala aquilo que o autor cita, que é fiel em toda a minha casa. É precisamente esse texto que o autor aos Hebreus está citando. Então ele está regatando essa narrativa. O que Deus está dizendo aqui? Isso aqui, queridos, a gente entende quando a gente entende a diferença entre revelação e inspiração. Podemos dizer que há níveis de revelação. Há revelações que são mais abrangentes, mais profundas, mais completas na história da Escritura. Mas a inspiração, que é a autoridade do Escrito, é a mesma. Deus falou por sonhos e visões, através de alguns profetas. Deus se revelou a alguns apóstolos de maneira direta, mas Deus utilizou a pesquisa de Lucas. Lucas não recebeu uma revelação sobrenatural, mas os escritos de Lucas são inspirados, porque a inspiração é um fenômeno do escrito, e como inspirado ele tem igual valor daquele que Deus revelou através de sonhos ou de visões. Mas quando Deus faz essa distinção, ele não está fazendo a distinção entre aquilo que se fala, mas entre a pessoa que fala. O que ele está dizendo é: olha, Moisés tem mais autoridade do que os demais profetas aqui. Eu falo pelos profetas por sonhos e visões, mas quando eu falo com Moisés, eu falo frente a frente. Ele diz: boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois como, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? O foco não é, Deus não está aqui, até porque nós não temos condição nesse momento de analisar a atitude de Moisés, tomar essa mulher. O foco, Deus está indo no pecado de Miriam e Arão, que é tentar insurgir-se, tentar tomar a autoridade de Moisés. Ele está dizendo: Moisés é diferente. Eu falo com ele, eu não falo com ele por sonhos nem visões, eu falo com ele boca a boca. A nuvem cobria a face de Deus, mas Moisés o ouvia literalmente. E nós encontramos, meus amados, o próprio Moisés em Deuteronômio 18. Aí, só para a gente, antes de ir para Deuteronômio 18, concluir a narrativa, a ira do Senhor se acendeu contra eles, retirou-se. Miriam achou-se leprosa. Miriam que encabeçou, que ela era mencionada, achou-se leprosa. E então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, verso 11, não ponha este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos.
Ora, não seja ela como aborto, que saindo do ventre de sua mãe tem metade de sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seria detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhido. Mas ela foi curada. Então Moisés age como mediador, intercedendo. Deus diz: eu falo com Moisés de uma maneira diferente. Ele é um profeta de natureza diferente de todos os demais. Eu falo boca a boca e ele é fiel. Sabe o que quer dizer? Ele reproduz tudo que eu falo para ele. Você lembra quando ele saía, ele tinha que colocar um véu sobre o rosto, porque o seu rosto brilhava. E o véu era para que os israelitas não vissem o rosto de Moisés se desvanecendo, o seu brilho se desvanecendo. Mas esse Moisés, em Deuteronômio 18, vamos lá, em Deuteronômio 18, no capítulo 18, versículo 15, Moisés traz uma palavra do Senhor, uma promessa, que é a seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Falando para todo Israel: o Senhor suscitará um profeta como eu, semelhante a mim, e você deve ouvir. Só que avancemos, Deuteronômio capítulo 34, quando Moisés morre, possivelmente Josué, porque Moisés já era morto, não podia ter escrito, um comentário editorial. No verso 10, quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, Moisés, ele morre, e a Bíblia diz que quando Moisés morre, o verso 10 do capítulo 34 diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor falasse, houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Essa coisa, aqui um parênteses, essa coisa de dizer que hoje fulano, ciclano e beltrano fazem os mesmos sinais que os apóstolos, é muita balela, porque no próprio contexto do período da revelação, mesmo nesse período, nem todos realizaram sinais. E aqui está dizendo que nenhum profeta realizou sinais como Moisés na velha aliança. Você só vai encontrar isto, obviamente esse comentário editorial, ele é um comentário um pouco depois, mas ele não cobre toda a história do Antigo Testamento. Você vai encontrar os sinais semelhantes na época de Elias e Eliseu, quando a classe profética, o movimento profético está se levantando. E quando é que você vai encontrar de novo, mas nenhum como Moisés? Então, quando vai se cumprir aquela promessa de Deuteronômio 18:15? O Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim? Se aqui está dizendo, nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Em Atos capítulo 2, no versículo 22, em Atos capítulo 2, ou 3, melhor dizendo, versículos 22 e 23, e capítulo 7 e 37. Isso aqui tudo é suporte para nós entendermos o que o autor aos Hebreus está falando. Atos 3, diz assim a palavra do Senhor: disse na verdade Moisés: Pedro está aqui pregando no templo.
E no meio do seu sermão ele diz: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Capítulo 7, verso 37. Estevão, pregando, falando de Moisés, que foi rejeitado pelos israelitas no primeiro momento. Ele diz: foi Moisés que disse ao Senhor, aos filhos de Israel: Deus suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Ambos, Pedro e depois Estevão, estão aplicando a promessa a Cristo. Essa é a verdade. Cristo é um profeta semelhante a Moisés. Por isso, as próprias multidões diziam: será que ele é o profeta? Será que ele é o profeta semelhante a Moisés? Então, o que o autor está dizendo é exatamente que Jesus é o apóstolo, é o mensageiro autorizado. Ele é aquele mensageiro autorizado que Deus havia anunciado através de Moisés, semelhante a Moisés, e ele é fiel na casa de Deus como Moisés foi fiel, testemunho dado pelo próprio Deus. Só que a partir do verso 3, prossegue o autor, há um claro contraste entre Jesus e Moisés. Depois do paralelo, ele vai para o estágio seguinte. No estágio seguinte da sua argumentação, o autor se utiliza de um argumento do menor ao maior, mostrando na verdade que Jesus é semelhante, porém superior a Moisés como mensageiro do Senhor. E a linha de raciocínio é a mesma que ele vinha seguindo, que apontou a superioridade de Jesus sobre os profetas da velha aliança e sobre os anjos, nos capítulos anteriores. Então, o que ele vai falar na sua próxima linha de argumentação? Ele diz: considerem atentamente esse mensageiro autorizado, esse sumo sacerdote perfeito, porque ele é fiel, como foi Moisés. Mas mais do que isso, porque ele é superior, ele é digno de maior honra e glória do que Moisés. Quanto maior honra tem a casa do que aquele, verso 3, que a estabeleceu. Quem estabelece uma casa tem mais honra que a própria casa. Então, o que ele está dizendo, primeiro é: Jesus é fiel como era Moisés, e devemos ter toda aquela narrativa. A autoridade de Moisés foi confrontada e foi castigada, ou melhor, e esse confronto, essa confrontação foi castigada. Então agora ele está dizendo, como agente da redenção, como mensageiro autorizado, Jesus tem maior honra do que Moisés. Em que sentido ele é superior a Moisés? Primeiro, observe o verso 5. Moisés foi fiel na casa de Deus como servo. Ele era tão somente um servo. E é isso que Deus fala lá. Não é assim com meu servo Moisés, né? Números 12:7, o qual é fiel sobre a minha casa. Moisés não era o dono da casa. Você lembra, nós tínhamos o tabernáculo. Moisés servia. Ele não era sumo sacerdote, mas ele liderou toda essa parte litúrgica. Moisés foi o primeiro organizador litúrgico de Israel, inclusive com as peças do tabernáculo, como devia fazer, tudo isso foi através de Moisés. Depois você vai ver um novo organizador litúrgico, que é Davi. Ele também organiza liturgicamente, por revelação do Senhor, o culto, inclusive compondo salmos. Mas Moisés é um servo nessa casa de Deus, que é o tabernáculo. Ele é um mordomo na casa, embora ele tenha autoridade da casa, delegada pelo seu Senhor. Ele não é o dono. Aí vem então a segunda parte do contraste. Cristo, porém, ele foi fiel não como um servo, ele é apóstolo, mas ele também é filho. E aqui fala da divindade de Jesus. Esse título filho é: Jesus é Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Como filho, ele é o dono da casa. É isto que ele está dizendo. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, mas como servo, e Moisés veio para testemunho. Observe o verso 5:
das coisas que haviam de ser anunciadas. Ele está dizendo que ele era testemunho de Cristo, ele é uma prefiguração de Cristo, ele é um tipo de Jesus. Ele veio para testemunhar as coisas. Por isso ele disse em Deuteronômio 18:15: o Senhor vai suscitar um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e toda alma que não ouvir será punida, será eliminada do seu povo. Mas Cristo, quando vem, Cristo vem, verso 6, como filho em sua casa. Cristo está em sua casa. Observe a conclusão lógica que vem do paralelo. Casa de Deus, verso 4, certo? Ou melhor, no verso 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Cristo é fiel em sua casa. Peraí, casa de Deus ou de Cristo? Ele está dizendo: Cristo, Jesus é Deus. Ele havia enfatizado tanto a humanidade de Jesus, agora ele está enfatizando a divindade de Jesus. Cristo é o Filho, ele é o herdeiro, é o dono da casa. E aí ele, em terceiro lugar, depois de mostrar que ele era fiel como Moisés, depois de mostrar que ele é superior a Moisés, Jesus, por excelência, o herdeiro, dono da casa, e ainda ele vai então dizer que essa casa somos nós, e ele aplica aos seus ouvintes. Mas observe, a autoridade de Moisés, por ele ser servo, mesmo falando de modo diferente com Deus frente a frente, ela é derivada, ela não lhe é inerente. A autoridade de Jesus como filho é inerente, porque ele é Deus encarnado. Esta é a ideia. Ele é maior e muito superior a Moisés. Como isso é significativo? Porque ele está escrevendo a judeus, e para os judeus Moisés é uma das figuras mais importantes, talvez a mais importante do Antigo Testamento. Ele é quem traz a revelação fundamental da qual vem todas as outras. Ele é o grande profeta. Mas ele está dizendo: vocês têm agora aquele que é superior a Moisés, de quem Moisés deu testemunho. Enquanto Moisés ministrava no tabernáculo a figura do verdadeiro, Jesus ministra no santuário vivo, que somos nós, a sua igreja. Mas nós aqui é qualificativo, tem um qualificativo. A qual casa? A casa sobre a qual o Filho é fiel, mensageiro autorizado, somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Observe, ele não está colocando aqui, na verdade, o guardar até o fim como condição prévia para que você seja casa. O que ele está dizendo é que guardar, quem é casa de Deus, quem faz parte da casa de Deus, da igreja de Deus, evidencia isso guardando até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Lembre-se, essa palavra ousadia vai ser usada no capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, intrepidez para adentrar no Santo dos Santos. Se nós tivermos a mesma ousadia de nos aproximarmos tão somente por meio da justiça de Cristo, e se nós mantivermos a exultação, essa palavra significa uma alegria orgulhosa. Sabe aquela alegria que você quer falar para todo mundo, que você quer que todo mundo veja? Ou seja, se nós guardarmos até o fim o mesmo orgulho no mesmo Jesus, se as provações da vida, as perseguições, os sofrimentos não nos fizerem desistir dessa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, é isso que ele está dizendo. Porque lembre-se, ele está falando daqueles que estão querendo voltar atrás, que estão querendo abandonar Jesus, voltar para a sua antiga religião. Ele está dizendo: olha, se vocês fizerem isso, vocês evidenciam que não são casa de Deus. Mas se vocês são casa de Deus, vocês vão até o fim continuar exultando em Cristo, confessando a Cristo, pregando a Cristo, ousando viver uma vida diante de Deus através de Cristo. E aí então, em terceiro e último lugar, ele então apresenta agora, ele introduz a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo.
E aí ele cita o Salmo 95 que nós lemos na liturgia. E por que ele cita o Espírito Santo? Aqui vem então a aplicação dele. O que ele quer dizer é: o mesmo Espírito que falou através de Moisés, o servo, hoje nos fala através de Jesus, o Filho. Aí você lembra, o que ele vai trazer aqui, na verdade, é a mesma linha de argumentação do menor ao maior, que nós encontramos no capítulo 2, quando ele fala de anjos. No verso 2, do capítulo 2, diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, referindo-se às revelações no Velho Testamento. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada, palavra falada por meio de anjos, recebeu justo castigo quem não creu nela? De quanto mais severo castigo, como nós escaparemos se nós negligenciarmos a salvação que foi primeiramente anunciada pelo Filho, pelo Senhor, e foi nos confirmada pelos profetas? Percebe? Se aquela revelação precisava ser crida e obedecida, muito mais essa, que é um complemento que é, na verdade, o cumprimento daquela, e é superior a ela por isso. Então a mesma coisa, ele diz: assim pois, como diz o Espírito Santo. E por que ele cita o Salmo 95? Porque o Salmo 95 lembra as peregrinações no deserto. O Salmo 95 é escrito na época da monarquia. Então Israel já estava em Canaã. A história das peregrinações de Israel no deserto não era um passado. E ele olha para o passado e diz: olha, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Mesmo eles vendo os sinais e maravilhas, eles me tentaram. E ele está se referindo a episódios em que o povo murmurava contra Deus e contra Moisés. E ele está dizendo que o Espírito Santo fala por boca do salmista no Salmo 45, lembrando: olha, lembre-se, não endureçam hoje o coração como eles endureceram quando eles ouviram o meu servo Moisés, mas eles não obedeceram, porque eu me indignei com essa geração, e estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E você lembra? Toda aquela geração morreu no deserto, nenhum deles entrou na terra de Canaã, exceto Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que permaneceram fiéis ao Senhor. Então o que ele está dizendo é: aqueles que desobedeceram a palavra que foi trazida através de Moisés e servo ficaram no deserto, e vocês hoje têm uma promessa de entrar no descanso de Deus. Não desobedeçam a palavra do Filho. E aí vem, queridos, a conclusão e já a nossa aplicação. E a conclusão e a aplicação está no verso 12. O que devemos fazer à vista dessas coisas? A primeira palavra do autor é: devemos cuidar para não alimentarmos um coração perverso e incrédulo, porque essa atitude nos afasta de Deus vivo. Se Jesus é quem Ele é, nós devemos cuidar, nós devemos ter cuidado para não deixar que o nosso coração se torne um perverso coração incrédulo. Perverso coração de incredulidade é um hebraísmo, significa um perverso coração incrédulo. Observe: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Quando ele está falando isso, ele está lembrando do exemplo de Israel. E aí, quando nós trazemos à mente toda a história das peregrinações de Israel, a gente vai ver o tempo todo Israel manifestando incredulidade. O Senhor tem por nós ódio, Ele nos trouxe aqui para morrer no deserto, nossos filhos vão ser presos, foi para isso que Ele veio. Nós só temos esse pão vil, a nossa alma tem fastio desse pão vil, não vemos outra coisa senão maná. Quem nos dará carne a comer? Vamos levantar para nosso capitão. Nós nos lembramos, temos saudade do Egito, nós comíamos pepinos, melões silvestres, alhos, de graça. Mentira, eles eram escravos. Você pensa que nós hoje somos diferentes? Tem muitos que, tendo começado a caminhada cristã, começam de novo a desejar o mundo. Isto significa
alimentar um coração incrédulo. Quando você não trata do pecado, você alimenta a incredulidade no seu coração. E o coração incrédulo, ele diz, nos afasta do Deus vivo. Observe o verso 12. Tende cuidado, não aconteça, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque o coração incrédulo nos afasta de Deus, irmãos. Quando nós olhamos a narrativa que embasa isto, nós vemos um coração incrédulo causa amnésia espiritual. Um coração incrédulo faz nos esquecer as inúmeras vezes em que o Senhor nos livrou ao longo da nossa jornada. Era o que acontecia com os judeus. Cada nova provação, eles se esqueciam do que o Senhor tinha visto. Quão rapidamente nós esquecemos da salvação da nossa alma do inferno, quando nós temos dificuldades temporais. Um coração incrédulo causa também não só amnésia espiritual, mas miopia espiritual. Porque o coração incrédulo faz nos ver os sinais do amor de Deus como expressão de ódio. Lá em Números 14:3 eles disseram: o Senhor tem ódio, o Senhor nos trouxe para cá porque Ele nos odeia. O coração incrédulo nos traz miopia espiritual. Ele nos faz ver uma terra que mana leite e mel como uma terra que devora os seus moradores. Não é assim que os espias, exceto Josué e Caleb, se referiam à terra? Um coração míope, ele nos faz ver a escravidão como liberdade. A gente era livre no Egito, nós comíamos de graça. Um coração incrédulo nos leva a blasfemar de Deus. Ele nos faz atribuir a Deus o mal e difamá-lo, acusando de ter más intenções contra nós. Um coração incrédulo nos leva a ter saudades da escravidão. A incredulidade, ela desperta velhos desejos que há muito o Senhor tinha arrancado de nós. Um coração incrédulo incita-nos à rebelião contra Deus, contrariando a ordem de Deus de subir, de possuir a terra, de adentrar no descanso. A congregação dos filhos de Israel começou a se organizar para voltar ao Egito, lá em Números 14, em franca rebelião contra o Senhor. O coração incrédulo leva-nos à presunção. Então cuidado, crente, cuidado, porque tem muita gente que frequenta a igreja que só está alimentando incredulidade sobre incredulidade no seu coração. Em último lugar, em segundo e último lugar, como é que nós vamos combater? Qual é o antídoto para o coração incrédulo? É o encorajamento mútuo. Devemos nos encorajar mutuamente. Observe o verso 13. Pelo contrário, para que vocês não alimentem o coração incrédulo, exortai-vos mutuamente cada dia, uns aos outros, os crentes, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele está falando hoje porque ele tinha dito: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Observe, ele está citando o Salmo de novo. Então, como é que o Espírito Santo fala? Pela palavra profética apostólica, através uns dos outros. Quando nós falamos a palavra uns aos outros, nos exortamos e lembramos a palavra uns aos outros, é o Espírito Santo falando ao coração. E meus amados irmãos, para nós fazermos isto, para que nenhum de nós seja endurecido através da sedução do pecado, isto não tem como acontecer se você for um desigrejado, que fica frequentando cultos pela internet. Nós temos uma gravação pela internet, mas não é culto ao vivo, é uma mensagem para você assistir numa outra hora. Então, se você é do tipo que usa a igreja como um hipermercado de opções, hoje eu vou aqui porque eu quero ouvir uma boa palavra, não, eu vou na outra porque eu quero ouvir um louvor, que lá é... não, na outra vai ter um cantor famoso. E você diz: não, mas eu não preciso ser membro de uma igreja para eu crescer espiritualmente. Essa mentira foi Satanás que põe no teu coração. Se você pecar, quem é que vai te disciplinar? Jesus, em Mateus 18, diz que é a igreja que disciplina. Paulo, em 1 Coríntios 5, diz que é a igreja que disciplina. Se você ficar doente, quem é que vai te visitar? Como nos lembrou o pastor John Piper, é a bênção. Eu sou edificado com ele. Você deve ouvir suas mensagens, conferir nas escrituras. Augusto Nicodemos, um amigo, um pastor abençoado, um excelente
um homem de Deus, mas nenhum deles apoiaria que você fosse desigrejado. E eles não podem te visitar no hospital. Eles não podem fazer essa exortação olho no olho. E eles nem fazem questão disso, porque eles sabem que você precisa de igreja, de gente, você precisa de contato. Ah, mas o meu vizinho é crente. Deixa de ser descarado, me desculpe dizer isso, porque eu duvido que você se reúna no dia do Senhor com o seu vizinho e estude com ele a Bíblia. Você precisa de pastores, você precisa de mestres. O autor vai dizer lá na frente: obedecer aos nossos guias e serem submissos para com eles, lá no final da aplicação. Então, para que você não seja endurecido com o engano do pecado, você tem que ter compromisso com a igreja local, que pregue fielmente a palavra de Deus. Porque senão, amigo, você pode até gostar de teologia reformada, mas você estará à mercê do maligno e das tentações do seu próprio coração. Ele diz: porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, verso 14, se guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós só temos que guardar até o fim a confiança que no princípio tivemos. E ele relembra o exemplo da igreja no Velho Testamento. Quem foram os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aqui vem o paralelo. Os que se rebelaram foram os que saíram. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres ficaram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Não foi contra os desobedientes? Qual é a conclusão dele? Eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Salvação é pela fé, mas a fé se manifesta na obediência. Porque ele fala que eles foram desobedientes e conclui: por causa da incredulidade. Então olhe para esse exemplo, meu irmão, porque a fé salvadora é uma fé perseverante. A fé salvadora é uma fé gregária, comunitária, que se compromete com os outros, não só porque você precisa ser exortado pelo irmão que está ao seu lado, mas porque você também precisa exortar o outro. Ele precisa da sua exortação. Nós precisamos uns dos outros. E quando o outro cai, eu tenho que ir lá. Eu sou a voz de Deus. Se eu menciono, se eu falo com base na Escritura, isso significa também que você tem responsabilidade sobre aquele irmão que você está vendo que está se afastando, ou que está fazendo alguma coisa errada, e você sabe que você tem que ir até ele e exortá-lo para que ele não seja endurecido. É assim, queridos, que a gente vivencia, que a gente desfruta da bênção de sermos filhos da aliança em casa de Deus. E é assim que nós honramos a esse Jesus, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Oremos ao Senhor. Vou chamar depois o grupo de música para a gente encerrar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela graça que nos foi trazida na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua primeira vinda, e que será plenamente consumada na sua segunda revelação, que é a sua segunda vinda. Nós te louvamos por Jesus, acerca de quem Moisés testemunhou, e que como Moisés era fiel, mas não como servo, e sim como filho sobre a sua própria casa. Isso significa que nós pertencemos a Ele, Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não confessou esse Jesus, em nome de Jesus, que Teu Espírito venha sobre ele, Senhor, e o leve a arrepender-se dos seus pecados e entender que só Jesus Cristo pode ser mediador entre ele e Deus, ou entre ela e Deus. E se alguém aqui, Senhor, iniciou a caminhada, mas está fraquejando, com as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, que o Espírito Santo nesta noite possa dizer ao seu coração: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no deserto. Ó Senhor, ajuda-nos como igreja a nos exortar mutuamente, a termos a coragem de confrontar o irmão em pecado, ou encorajar o irmão que está desanimado. Ajuda, ó Deus, aqueles que aqui estão presentes, que são desigrejados, que não têm compromisso com igreja nenhuma, e que
por isso estão à mercê das tentações do maligno, para que eles entendam a importância de se congregarem, Senhor, a fim de que eles não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Ajuda-nos como igreja a cumprir fielmente o papel de nos pastorearmos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, e sermos assim instrumentos do Espírito Santo de Deus, que fala através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.